Olá, graça e paz, bom dia. Estou mais uma vez aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E hoje, mais cedo, ouvindo uma palavra, eu compreendi e entendi que há fases na nossa vida. Assim como Deus teve suas fases da criação, sua fase do crescimento da humanidade, quando Noé veio, e Deus achou graça no seu coração e ali ele recebeu uma ordem que era para construir, uma arca para que fosse extinguida, a humanidade, porque as pessoas já não viviam aquilo que Deus criou elas para viver. E houve-se o dilúvio, do dilúvio, aconteceu de novo, todos, mas ali Deus deixou uma marca que não acabaria mais em água, e teve toda a história até que Jesus viesse, para que trouxesse sobre nós uma graça imerecida, no qual, quando ele se entregou ali para que nós estivéssemos aqui hoje, ele se entregou para que nós recebêssemos dele uma salvação, um tempo de graça, um tempo no qual nós poderíamos buscar o conhecimento, cada um de nós, e entender e compreender sobre a palavra que ele deixou, que nós somos governantes sobre todas as coisas, que nós somos aquele que está apto a administrar todas as coisas, quando nós aceitamos seguir aquilo que ele nos deixou como instrução, que foi a palavra dele, a Bíblia. E muitas das vezes nós procuramos tantos caminhos, tantas situações, e nada nos leva a uma vida próspera. Mas eu faço próspero em conhecimento, em adquirir dessa presença cada vez mais, em buscar conhecê-lo cada vez mais. E às vezes a gente procura tantas coisas na nossa vida e infelizmente a gente não é feliz, a gente não tem uma vida abundante, a gente não tem uma vida próxima. Mas quando nós encontramos essa palavra, quando nós começamos a estudar, entender e compreender aquilo que ele fez por nós, nós achamos o caminho de uma felicidade no qual ninguém pode nos dar a não ser ele. E para a gente compreender e entender, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, a gente precisa aprender. E no dia de hoje eu entendi que há ciclos, há fases. A fase é o ciclo do aprendizado, assim como há o ciclo da primavera, verão, outono e inverno. A gente passa por cada fase na nossa vida. A gente tem o tempo, do crescimento, o tempo do aprendizado, e a gente aprende e cresce. Mas desse crescer a gente sempre pode continuar a crescer mais. Mas muitas das vezes nós nos limitamos a buscar mais conhecimento e nos limitamos a crescer. E o que eu entendi hoje é que eu determino se eu quero crescer ou não. Eu determino se eu quero avançar ou não. E Jesus, ele trouxe todas essas instruções para nós através da sua palavra. Deus deixou a Bíblia como nosso manual de vida. Ali nós encontramos palavras de fortalecimento, palavras de repreensão, palavras de consolo, para tudo o que nós precisarmos, até para a nossa vida financeira. Ele nos deixa as instruções através da Bíblia, Provérbios, por exemplo, é um livro rico em instruções, é um livro rico onde você fala muito sobre você adquirir sabedoria e conhecimento. E quando nós paramos para meditar nele, assim a gente medita a primeira vez, vai ser aquela coisa rasa, mas a gente vai na segunda vez, se aprofunda, vai na terceira vez, se aprofunda mais ainda. Então, eu falo que nós determinamos até onde nós vamos adquirir conhecimento sobre a nossa vida. Nós determinamos o crescimento que nós queremos para nós. E se nós queremos pouco conhecimento, a gente vai buscar um pouquinho, vai buscar de ouvir falar. Mas quando nós queremos nos aprofundar em conhecimento e entendimento de todas as coisas, e principalmente da palavra do Senhor, eu determino que eu vou meditar nela todos os dias, eu determino que eu vou buscar ler, buscar conhecer, buscar se aprofundar, buscar intimidade no Senhor.
E Deus falou comigo muito isso hoje. Às vezes a gente acha que conhece a palavra, a gente acha que conhece a Deus, mas nunca é o bastante. Cada vez mais que a gente se entrega, cada vez mais que a gente se aprofunda, cada vez mais que a gente busca o Senhor com intimidade, entende e compreende quem Ele é para nós, o que Ele fez por nós, mais a gente vê que a gente precisa ter, se aprofundar naquilo que Ele deixou para nós, se aprofundar no conhecimento, se aprofundar em buscar a sua presença sobre as nossas vidas, para que nós venhamos entender e compreender que nós somos somente um instrumento nas mãos dele aqui, como fala a palavra, luz da terra e sal do mundo. Então, assim, nós precisamos ser luz e sal. Luz e sal da terra, luz e sal do mundo. Então, assim, que nós devemos ser aquele tempero na medida certa, aquela luz na medida certa sobre a vida de cada um. É sobre isso, sobre dizer quem é Jesus, entender para que propósito nós fomos criados, nós fomos formados, nós fomos gerados desde o ventre da nossa mãe. E para que nós viemos nesse mundo, né? Eu falo, nem criado, nós fomos formados, né? Quando Deus fala lá em Gênesis, fala que Ele formou Adão da terra. Então nós fomos formados. Criados sim por nossos pais, né? Conforme a gente vai crescendo, os nossos pais vai nos ensinando o caminho certo, o caminho reto, o caminho que a gente deve andar. Mas quem nos molda por dentro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós conhecemos esse Evangelho, quando nós se aprofundamos nesse conhecimento, nós entendemos para que nós viemos nessa terra. Então, busque conhecer essa palavra, busque conhecer esse Jesus, que um dia ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Busque entender quem ele é, para que você saiba e compreenda para que você veio nessa terra. Então, eu falo que o melhor meio é quando você decide, assim, eu vou aprender mais, eu vou buscar conhecimento, eu vou adquirir conhecimento, e nisso a gente vai começando a ter sabedoria. E dessa sabedoria a gente entende que o sábio, ele esconde aquilo que ele sabe. Ele esconde, ele nunca fala tudo que sabe, ele nunca fala tudo que conhece. O sábio é uma pessoa humilde, não é aquela pessoa arrogante, não é aquela pessoa, eu sei, eu conheço, eu posso, eu já passei por isso, não. O sábio é aquele que tem humildade no seu coração. Humildade de ensinar quando há necessidade. Humildade de falar com aqueles que precisam. E saber o momento certo de falar. E também tem sabedoria no ouvir. Ele se cala para ouvir e aprender e compreender. E quando há necessidade, sim, ele fala. Então venha buscar sabedoria no Senhor. Venha buscar entendimento no Senhor para você compreender quem você é e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E assim eu deixo essa palavra no dia de hoje para você. E se ela fez sentido na sua vida, curta, dê um like, faça algum comentário. Aqueles eu vi que teve pessoas que pediram oração. Estou orando pela vida de vocês e por cada um que tem assistido os meus vídeos. E Deus abençoe a todos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.